Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Pena e a aula hoje é sobre separação de misturas. Bem-vindo ao canal. Bom, para entender a separação de misturas, primeiro a gente precisa entender o que é mistura, né? Mistura é a junção de duas ou mais substâncias. Aí essas substâncias elas podem formar o que a gente chama de mistura homogênea, quando apresenta apenas uma fase, a gente não consegue distinguir aonde estão os componentes da mistura, ou pode apresentar duas ou mais fases, aí é o caso da mistura heterogênea. Então, por exemplo, o nosso ar é uma mistura homogênea. A gente não consegue separar onde está o nitrogênio, onde está o oxigênio. Agora, por exemplo, a mistura de água e óleo é uma mistura heterogênea, porque a gente consegue perceber aonde está a água e aonde está o óleo, né? Nesse caso aqui, a água está embaixo porque é mais densa e o óleo está em cima. Um dos processos mais simples de separação de misturas é a filtração. Nesse caso, na filtração, a gente utiliza uma superfície porosa que vai reter um dos materiais. No caso, normalmente o material sólido é retido e o líquido passa. Então, a gente utiliza filtração para fazer café em casa. A parte solúvel do café passa e a parte insolúvel fica. A gente pode fazer filtração também de sólido ar, né? Então, o nosso aspirador é um exemplo de filtração. Tem lá o filtro dentro do aspirador, a gente está separando o ar da sujeira. O ar ele passa pelo filtro e sai pela parte de trás, e o sólido fica retido no filtro. Então, também é um sistema de filtração. Filtração a pressão reduzida é uma filtração que acontece em laboratório. Então, a gente tem um equipamento especial, já tem o Kitasato, o funil de Büchner, e a gente faz um sistema chamado vácuo, ou seja, a gente retira o ar do sistema para que a pressão fique menor que a pressão atmosférica. Então, vai fazer o quê? Quando esse ar é retirado, ele vai fazer com que a substância seja separada com maior rapidez, né? Então, filtração a pressão reduzida, normalmente a gente encontra em laboratório. Bom, o processo de decantação é um processo simples, né? A separação da mistura ocorre através das diferentes densidades. Aquilo que é mais denso sedimenta para o fundo do recipiente e o que é menos denso fica na superfície, né? Só precisa deixar um tempo porque a gravidade exerce ação sobre esse material. A gente pode ter sólido líquido, então sólido mais denso vai para o fundo, ou a gente pode ter líquidos e líquidos, né? Líquidos immiscíveis com densidades diferentes, por exemplo, água e o óleo. No caso do funil de Büchner, que é esse daqui do lado, o funil de Büchner, a gente consegue separar o óleo da água a partir da densidade. Como a água é mais densa, a gente drena a água por aqui até começar a aparecer o óleo. Aí a gente para o processo. Sinfonação. Sinfonação é um processo rudimentar, né? As pessoas querem passar um líquido, separar dois líquidos de densidade diferente, immiscíveis, usavam uma mangueirinha para drenar o líquido. Então, através da gravidade, faz-se uma região de vácuo e succiona o líquido que estava com densidade diferente lá. O líquido menos denso é retirado, o mais denso vai ficar na parte de baixo, tá? Centrifugação. Centrifugação é um processo que acelera a decantação. A gente usa a centrifugação, por exemplo, na lavagem de roupas, né? A centrífuga ela vai lá acelerar o processo de retirada da sujeira da roupa. A centrífuga em laboratório ela acelera o processo de decantação. Se as partículas forem muito pequenininhas, elas demoram muito para decantar. E quando eu faço o movimento centrífugo, ou seja, a fuga do centro, né? Isso é acelerado e as partículas sedimentam com maior rapidez. Separação magnética. A palavra já diz o que é, né? A separação através de um ímã ou um material que atrai os materiais metálicos. Normalmente a gente encontra isso em ferro velho. O cara quer separar, por exemplo, alumínio de ferro. Ele usa um eletroímã, o eletroímã atrai o material ferromagnético, um deles é o ferro, e deixa de fora os não ferromagnéticos, que nem o alumínio. Então, é muito utilizado em processo de separação em sucatas. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada é quando um dos componentes é solúvel em uma substância e a outra não.
né? Tem até um exercício que é muito clássico. Um grupo de escoteiros deixou o saleiro cair no meio da areia. Como faria para separar o sal da areia? Então a gente coloca em meio aquoso, coloca em água, o sal se dissolve e a areia não. Aí eu faço uma filtração, a areia fica retida no filtro e a água com sal passa. Depois eu evaporo a água e vou ficar com o sal. Então é um processo que depende da solubilidade do material. Um deles tem que ser solúvel no solvente e o outro não. Aí eu faço a separação através da filtração também. Bom, destilação simples. Destilação simples é um processo que precisa de uns materiais específicos, que é, por exemplo, o balão de destilação, o condensador, onde ocorre a condensação do líquido, termômetros para medir a temperatura e o sistema de refrigeração, que é a entrada de água fria e a saída de água depois de aquecida. Então, esse processo aqui, normalmente em laboratório. Eu quero separar dois componentes de pontos de ebulição diferentes, né? Então, pode ser sólido, líquido ou líquido-líquido. Nesse caso aqui, eu posso ter sólido e líquido, que nem água e sal. Aí a água vai evaporar a 100 graus Celsius, vai entrar no estado de ebulição e vai começar a se transformar em vapor d'água. Vai passar por aqui, chega aqui no condensador, ela passa do estado gasoso para o estado líquido e aqui eu tiro o material. Mas se eu tivesse também dois líquidos, por exemplo, água e acetona, o ponto de ebulição da acetona é 56 graus Celsius, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, quando chegar a 56 graus Celsius, a acetona vai se transformar em vapor e vai passar por aqui e vai condensar, ou vai virar novamente líquido. E aqui eu vou ter só a acetona e a água por aqui. Destilação fracionada. Destilação fracionada é um processo muito mais complexo, que envolve colunas de destilação muito grandes e às vezes em sequência. Por quê? Porque os líquidos eles precisam ser aquecido e resfriado. Então aqui a gente tem na torre os pratos que fazem a separação das frações e aqui o condensador. É o trocador de calor aqui que vai condensar o material e jogar de volta na coluna para que seja melhor e mais eficiente a coluna. Nesse caso, a coluna de fracionamento é para a retirada dos componentes do petróleo. Então, no topo da coluna a gente tem gás, depois vai ter gasolina, querosene. Conforme vai caindo o número aqui, a gente vai ter um material com maior ponto de ebulição. E o resíduo, a parafina aqui, a gente tem mais de 350 graus Celsius. Aqui no gás é 20, 25 graus Celsius. É um processo mais complexo, depende de colunas em série para fazer essa separação. Não é tão clara como no desenho mostra aí. Bom, liquefação fracionada. É a separação de gases a partir do processo de liquefação. Liquefação é transformar um gás em um líquido. Então, por exemplo, para separar o nitrogênio e o oxigênio está em 78% da atmosfera, o oxigênio está em 21%. Primeiro, eu aumento a pressão sobre eles, diminuo a temperatura até os dois se transformarem em líquidos. Depois eu vou fazer o quê? Separar, né? Bom, essa foi a aula sobre separação de mistura. Espero que todos tenham entendido. Agora é fazer os exercícios e depois tirar as dúvidas. Um abraço a todos.